A paz do Senhor a todos. Estamos retornando para darmos continuidade à leitura da Bíblia em ordem cronológica. Hoje, no 126º dia, lendo esta linda história que Deus escreveu para nós, trago para a leitura os capítulos 3, 4, 13, 28 e 55 do livro de Salmos. A inspiração do dia. Confiança em Deus na adversidade. No capítulo 3, destaco os versículos 1 a 8. Multiplicado os meus adversários. Este salmo é um lamento diante de Deus. Quase uma terça parte dos salmos pertence a esta categoria. Primeiro, o conteúdo básico de um salmo de lamento consiste de uma fervente invocação de Deus, uma descrição da aflição, sofrimento ou injustiça que o crente sofre, uma afirmação de confiança do crente em Deus, uma súplica por socorro e uma expressão de louvor ou ação de graças. Segundo, o grande número de salmos de lamento ou elegiáticos na Bíblia indica que Deus quer que os seus o invoquem em tempos de necessidade e aflição. No versículo 2 destaco Selá. O significado deste termo é incerto. Pode indicar uma pausa, um interlúdio musical ou a culminância numa execução musical. No versículo 3, destaco: Tu, Senhor, és um escudo, a minha glória. O crente que vive segundo a vontade de Deus, mas se acha sob aflição e oposição, pode invocar a Deus na confiança de que Ele agirá em seu favor, segundo o seu divino propósito. Primeiro, escudo, refere-se à proteção divina. Segundo, Deus é a glória do crente, no sentido de que a sua presença, comunhão e ajuda são o nosso maior bem. No versículo 5 destaco: Eu me deitei e dormi. O crente que com fervor busca a Deus e que sempre confia na sua fidelidade, na confiança de que Ele o ouve, pode deitar-se em paz e dormir. Deus o sustentará e concederá a sua graça, inclusive durante o sono. No capítulo 4, destaco os versículos 1 a 8. Ouve-me. Este salmo revela a classe de pessoas que Deus ouvirá em tempos de aflição. Essas pessoas devem ter um relacionamento pessoal de confiança em Deus, um intenso anseio pela ajuda de Deus e uma santa maneira de viver. No versículo 3, destaco: O Senhor ouvirá quando eu clamar a Ele. Para termos certeza de que Deus atenderá o nosso clamor por socorro, devemos esforçar-nos de coração para viver em santidade. Aqueles que fielmente se dedicam a Deus foram separados como seu valioso tesouro, pertencendo a Deus. Podemos a Ele apelar como nosso protetor e provedor. No capítulo 13, destaco o versículo 1. Até quando tu esquecerás de mim, Senhor? O salmista enfrenta depressão e desânimo, está numa aflição terrível e tem a impressão de que Deus se afastou dele e que não se importa em socorrê-lo. Note especialmente duas lições importantes. Primeiro, as orações dos justos podem não ser atendidas imediatamente e pode parecer que Deus não está dando importância a elas. A impressão de abandono por Deus pode ocorrer no crente durante enfermidades, problemas financeiros ou casos outros severos, envolvendo família, emprego ou igreja. Em tais ocasiões devemos orar para que o Espírito Santo nos dê a certeza de que ainda nos regozijaremos na salvação divina.
Segundo, se estamos buscando de coração a ajuda de Deus mediante a fé real em Jesus Cristo, a demora de Deus não significa que Ele nos abandonou. Pelo contrário, Ele pode ter outro propósito em nossa vida e não estamos percebendo. No versículo 5 destaco: na tua salvação meu coração se alegrará. A atitude certa ante a aparente demora de Deus é confiar no seu infinito amor e lembrar-nos que Ele já nos livrou e abençoou interiormente. O amor compassivo do Senhor se manifestará quando e como Ele quiser. No capítulo 28, destaco os versículos 1 a 9. Calando-te tu. O crente fiel, às vezes, pode achar que Deus não está ouvindo suas orações. Essa experiência, no entanto, não se torna em rotina quando perseveramos em nos aproximar de Deus por meio de Cristo. Passada a prova, o Senhor nos responderá e ajudará, como o pastor cuida das suas ovelhas. E, por fim, o capítulo 55. Destaco o versículo 4. O meu coração está dorido dentro de mim. Talvez Davi tenha escrito este salmo logo após ser traído por seu filho Absalão, que deste modo tentou usurpar o trono. A rebelião de Absalão foi uma das muitas terríveis consequências do pecado de Davi com Batseba, que ele teve que suportar. No versículo 6 destaco: quem me dera asas, como de pomba, voaria. Quando oprimidos pelos maus, ou por inimigos espirituais, ou quando as preocupações da vida nos causam medo, angústia ou ansiedade opressiva, nós muitas vezes gostaríamos de fugir desses males daqui e assim obter o descanso e alívio. Na maioria dos casos, porém, não nos é possível fugir de tais situações. A verdadeira solução está somente no refúgio em Deus. Podemos, então, fazer como fazia o salmista: invocar a Deus de tarde e de manhã e ao meio-dia, e lançar nosso fardo sobre o Senhor, confiando nele para nos suster. E, por fim, o versículo 22. Lança o teu cuidado sobre o Senhor. Quando, sob provações que de tão pesadas não podemos suportar, Deus nos convida a lançar sobre Ele nossos fardos e cuidados. Ele, então, conduz o peso juntamente conosco e nos sustém em todas as situações. Temos esses convites repetidos pelo Espírito Santo ao longo da história da salvação. Jesus fez esse convite em Mateus 11, versículos 28 a 30. O apóstolo Pedro afirmou que os crentes devem humilhar-se diante de Deus, lançando sobre Ele todas as vossas ansiedades, porque Ele tem cuidado de vós. E o apóstolo Paulo nos exortou a levar todas as nossas ansiedades a Deus em oração, como promessa de que assim a paz de Deus guardará nossos corações e mentes. Que a palavra de Deus toque o seu coração e transforme a sua vida para a honra e a glória do Senhor. Leia a Bíblia diariamente, pois este é o canal em que você aprende, se alimenta e ouve a voz de Deus. Amém e graças a Deus.